Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste caso Anastasia Lutishina. Um caso que ocorreu em 2013 lá na Rússia. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anastasia Lutishina era uma garotinha de apenas 8 anos que morava em Ussurisk, uma cidade com pouco mais de 170 mil habitantes, localizada em Krasnoyarsk, na Rússia. Ela morava a apenas 100 metros da escola que frequentava, e a sua avó a acompanhava durante todo o percurso de ida e volta. Porém, no dia 19 de fevereiro de 2013, as aulas foram encerradas antes do horário normal, e com isso, Anastasia saiu 10 minutos mais cedo. Como a sua casa ficava a poucos metros da escola, era para ela chegar em casa no máximo em 3 minutos, mas ela nunca chegou. Assim que a avó de Anastasia foi até a escola para buscá-la, ela ficou sabendo que, naquele dia, os alunos haviam sido dispensados mais cedo. A avó da menina estranhou, pois então Anastasia já deveria ter chegado em casa. A avó então retornou e contou para os pais da menina sobre o que tinha acontecido, e eles, muito preocupados, decidiram acionar as autoridades. Após coletarem todas as informações necessárias, a polícia deu início às buscas pela menina. Nos dias posteriores, essas buscas se intensificaram com a ajuda de policiais, socorristas e vários voluntários que incluíam pais de outros alunos da escola em que Anastasia estudava. De acordo com fontes, mais de 800 pessoas participaram ativamente das buscas. Foram vasculhadas toda a área de assentamento ferroviário, sótãos e porões de várias casas, terrenos e casas abandonadas, bueiros das ruas, o cemitério da cidade e até campos e parques abertos. A notícia a respeito do desaparecimento de Anastasia se espalhou rapidamente por todas as redes sociais e a cidade ficou em estado de alerta. Inclusive, foi oferecida uma recompensa de 650 mil rublos, cerca de 34 mil reais no câmbio atual, por qualquer informação relevante que levasse ao paradeiro da menina. O desaparecimento de Anastasia deixou muitos moradores da cidade de Ussurisk com medo, principalmente os pais do aluno da mesma escola em que ela estudava, que a partir desse ponto passaram a não deixar mais os seus filhos andarem sozinhos pelas ruas. Mais tarde, surgiu o rumor de que um suposto maníaco estava agindo na cidade. Isso porque, nos últimos 30 dias, outros casos de desaparecimentos semelhantes ao de Anastasia estavam ocorrendo naquela região. Nesses casos, as vítimas eram encontradas sem vida alguns dias depois em locais bem afastados da cidade. Contudo, a polícia afirmou que todos esses casos eram casos isolados e que eles não tinham nenhuma ligação entre si, mas mesmo assim a população não se acalmou. Em apenas 2 dias, toda a cidade de Ussurisk já havia sido vistoriada nas buscas por Anastasia. A partir daí, ficou claro que havia necessidade de expandir as buscas para as cidades vizinhas. Foi então que as autoridades, juntamente com familiares e voluntários, fizeram buscas nas cidades de Mikhailovka, Borisovka e Kamenushka. A essa altura, o caso já tinha passado para a jurisdição federal, e mesmo após vários lugares terem sido vistoriados pelo menos 3 vezes e a polícia ter conversado com diversos moradores locais, nenhuma pista foi encontrada e ninguém tinha visto nada. A mídia também fez a sua parte noticiando o caso com frequência, no qual mostravam uma foto de Anastasia e pediam por informações, mas mesmo assim nunca conseguiram nada de relevante a respeito da menina. No dia 23 de fevereiro, 4 dias após o desaparecimento, um morador caminhava por uma estrada com seu cachorro, quando notou que havia algo estranho a poucos metros da estrada. Ao se aproximar, ele viu que se tratava de um corpo humano pequeno que estava quase todo coberto pela neve. O homem comunicou às autoridades, que chegaram rapidamente ao local, que ficava no povoado de Banevuovo, a cerca de 15 quilômetros de onde Anastasia desapareceu. Como o desaparecimento da menina já havia repercutido por toda a região, os policiais deduziram que aquele poderia ser o corpo dela, algo que mais tarde foi confirmado.
Durante a autópsia, o médico legista constatou que Anastácia havia sido muito agredida e depois levou vários golpes na região do tórax e do rosto com um objeto pontiagudo com lâmina. Ela também tinha machucados e escoriações no rosto e marcas em seu pescoço que eram compatíveis a tentativa de sufocamento. Ainda, de acordo com o médico legista, não haviam sinais de relações forçadas no corpo da menina. Quando a mídia noticiou sobre terem encontrado o corpo de Anastácia e a brutalidade do crime, a população de Zurisk ficou revoltada e várias manifestações foram realizadas pedindo por justiça. O crime era comentado quase em todo lugar e logo um enorme sensacionalismo se formou em cima dele. Como eu já disse anteriormente, outros crimes de natureza semelhante ao de Anastácia estavam ocorrendo naquela região, mas o de Anastácia foi o que mais repercutiu, pois ela foi pega praticamente na porta de casa. Investigadores especializados de Moscou foram enviados para se juntar à equipe de investigação de Zurisk na intenção de ajudar a localizar e prender o responsável pelo crime. Além disso, outros agentes de outras cidades da região também se juntaram às investigações. Em declaração, o governador de Krai Primorsk, Vladimir Mikushevsky, prometeu que não mediria esforços e recursos para encontrar o criminoso. Inicialmente, a investigação era muito complicada. Não haviam testemunhas, não haviam evidências e até aquele momento não haviam filmagens. A escola em que Anastácia estudava não tinha nenhum circuito interno e externo de vigilância, e os prédios ao redor também não tinham. O local onde o corpo foi encontrado era muito afastado, não havia nenhuma moradia ou um edifício, e muito menos câmeras de segurança nas proximidades. Mas, apesar dessas dificuldades na investigação, os policiais tiveram uma ideia. Os carros na Rússia, em sua maioria, possuem câmeras de segurança que gravam todo o percurso. Com isso, os policiais emitiram um pedido para que todos os carros que passaram em frente à escola no dia e horário aproximado em que Anastácia desapareceu cedessem as imagens para as autoridades, pois algum deles poderia ter gravado algo suspeito. Vários moradores atenderam ao pedido da polícia e, através das gravações cedidas a eles, eles conseguiram verificar que havia um carro de táxi preto sozinho que ficou parado durante um bom tempo no mesmo lugar. Em um dos vídeos, foi possível ver o momento exato em que o motorista desse táxi chama Anastácia e ela entra dentro do carro. As imagens foram divulgadas pelas autoridades, que também ofereceram uma recompensa em dinheiro por qualquer informação que os levassem até o motorista daquele táxi. Em pouco tempo, o homem foi identificado. Se tratava de Anatoly Trápico. Mas quem era Anatoly Trápico? E quais seriam seus motivos para cometer um crime tão terrível? Anatoly Trápico era um homem casado de 28 anos que nasceu em Primorie. De acordo com amigos e familiares, ele era uma pessoa modesta, tranquila e um homem de família exemplar. Ele havia se casado há pouco tempo com a sua namorada, Svetlana, e no dia em que foi localizado e preso, a sua esposa, que estava grávida, deu à luz a uma menina na maternidade de Zurisk. Ao ser questionada sobre o marido, Svetlana se negou a acreditar que o homem amoroso com quem havia se casado era o responsável por tal crime brutal. Já na delegacia, Anatoly confessou o crime e contou tudo o que havia acontecido. Segundo ele, de uma maneira inexplicável, ele começou a ter vontade de cometer um crime contra uma garotinha. Ele então parou próximo à primeira escola que encontrou e, por coincidência, as aulas de Anastácia haviam acabado um pouco mais cedo naquele dia, e ela resolveu não esperar pela avó e foi caminhando sozinha para casa. Quando a menina estava indo em direção à rua de sua casa, Anatoly a abordou contando uma história de que tinha um gatinho doente que precisava da ajuda dela e a convenceu a ir junto com ele ajudar o animal. Anastácia entrou no táxi e Anatoly a levou para fora da cidade. Durante todo o caminho, para a menina não ficar agitada, ele fez promessas de que mostraria o gatinho. Quando chegou em um campo bem afastado da cidade, o homem tentou forçar relações com a menina, mas ela teria resistido, e isso o deixou irritado. Por não conseguir fazer o que queria com ela, Anatoly arrastou a menina até outro local e desferiu diversos golpes nela com uma faca.
Depois, o homem foi embora, deixando o corpo para trás, que viria a ser encontrado dias depois. Ao ser questionado pela polícia sobre onde estava a arma do crime, Anatoly os informou que estava em sua casa, atrás do vaso do banheiro, o que era verdade. Posteriormente, um exame confirmou que o sangue que havia na faca era mesmo de Anastácia. No final do ano de 2013, Anatoly teve a sua primeira audiência e nela foi pedido um exame psiquiátrico para saber se ele não possuía nenhum distúrbio mental. Esse exame comprovou que Anatoly não tinha nenhum distúrbio mental e poderia ser julgado como uma pessoa normal. Em 17 de fevereiro de 2014, o Tribunal Regional de Primorsk considerou Anatoly Trapko culpado pelo crime contra Anastácia Lutsitina. Ele foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão e também a pagar uma indenização à família da vítima no valor de 2 milhões de rublos, cerca de 107 mil reais no câmbio atual. Para quitar essa dívida, alguns bens que estavam em seu nome foram apreendidos pelas autoridades. Anatoly em nenhum momento pediu desculpas à família de Anastácia e muito menos demonstrou qualquer sinal de arrependimento pelo que fez. Em uma declaração, o criminoso apenas disse que estava triste por ter perdido o nascimento de sua filha. Após o caso de Anastácia, a escola onde ela estudava arrecadou dinheiro para instalarem um sistema de câmeras de segurança dentro e fora da escola. Outras escolas de várias partes da Rússia fizeram o mesmo, com o objetivo de conseguir trazer mais segurança para as crianças dentro do ambiente escolar. Anastácia Lutsitina foi enterrada no primeiro dia da primavera de 2013. Muitos moradores de Zurisk ajudaram a família da menina na arrecadação de dinheiro para as despesas funerárias. Milhares de pessoas de todo o país compareceram à cerimônia de despedida, muitos levando flores e brinquedos para homenageá-la. O cortejo fúnebre percorreu o caminho que ela deveria ter feito da escola para sua casa e depois foram até o cemitério onde ela foi enterrada. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.